Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dia de festa e dia de alegria. Quarto domingo do tempo da Quaresma. O domingo letare. Alegrai-vos. Hoje, neste dia santo, dia do Senhor, é o domingo da alegria. Por isso, a Santa Igreja coloca um roxo bem claro, um rosa, para todos se alegrar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Em Cristo sairemos vitoriosos. Permaneçamos em Cristo. Que, como comenta Santo Agostinho, Cristo é o caminho para a luz, a verdade para a vida. Estejamos no caminho, estejamos na luz e tenhamos a vida eternamente em Cristo Senhor. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam:
Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me, e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso tornei tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Não sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso,
Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontraram-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo. É aquele que está falando contigo, exclamou ele. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante dele, e disse: E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram isto e lhe disseram: Porventura nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosse cegos, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste quarto domingo do tempo da Quaresma, o domingo Gaudete, alegrai-vos, que a vitória de Cristo é a nossa vitória, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E no Santo Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, novamente um grande texto, como nós ouvimos no terceiro domingo do tempo da Quaresma. E o que foi no domingo passado o Santo Evangelho? Foi o encontro da samaritana com o nosso Senhor Jesus Cristo. A samaritana se converteu e encontrou o nosso Senhor Jesus Cristo. A samaritana se converteu no encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e foi anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo, e muitos na Samaria se converteram. E portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, neste domingo letare, o domingo da alegria, hoje é a cura do cego de nascença. O nosso Senhor Jesus Cristo curou um cego de nascença. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo ia passando e viu um cego de nascença. E estava conosco com os seus discípulos. E os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais?
E vejamos a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para as obras de Deus se manifestem nele. Portanto, as obras de Deus se manifestou nele imediatamente, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi lá e curou esse cego, e ele passou a enxergar perfeitamente. E o nosso Senhor Jesus Cristo está curando a todos os seres humanos. Surdos estão ouvindo, mudos estão falando, cegos estão enxergando. Como ele curou esse cego de nascença, ele está curando a todos os cegos. E portanto foi a cura física e a cura interior, a cura espiritual. Porque em nosso cotidiano vemos tantas pessoas que são cegas, se enxergam do olho físico, veem as coisas, mas são cegos interiormente, cegos espiritualmente. Como é triste! E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura de todas essas pessoas que estão cegas, que hoje, no Santo Evangelho de hoje, deste domingo letare, o nosso Senhor Jesus Cristo curou o cego de nascença, curou interiormente e curou fisicamente, curou espiritualmente. O cego passou a enxergar perfeitamente. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo imediatamente curou o cego e mandou ele lavar lá na piscina de Siloé, porque o nosso Senhor Jesus Cristo cuspiu e fez um barro com a saliva e mandou ir lavar na piscina de Siloé. A realidade nesta metáfora é as obras de Deus sendo realizadas, é o poder de Deus agindo, que cegos estão enxergando, mudos estão falando. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo curou esse cego ficou em perfeita saúde, enxergando perfeitamente. Vemos esta metáfora aqui, o Senhor falando: enquanto eu sou no mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo já revela-se a sua divindade. E por isso, no Santo Evangelho segundo João, ou seja, na literatura joanina, o nosso Senhor Jesus Cristo revela a sua divindade, respondendo 7 vezes: eu sou. E hoje vemos aqui: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo que ilumina todos os que estão nas trevas. E por isso, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou a sua divindade, falando: eu sou, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou nos olhos do cego, e mandou o cego ir lavar na piscina de Siloé. O que quer dizer Siloé? Que quer dizer enviado. E o cego foi lá, lavou e passou a enxergar perfeitamente. E portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como está aqui na literatura do Santo Evangelho, este cego era mendigo. Todos viam o mendigo andando, que era esse cego. E o nosso Senhor Jesus Cristo passou e curou aquele cego. E que bonito, o Senhor revelando a sua divindade, ele é o Deus Salvador. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
que ele veio para curar todos os que estão enfermos, que todos os enfermos sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo curou esse cego de nascença, vemos a conversa que acontece as pessoas contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Viram o cego enxergando perfeitamente, e antes todos viam ele como um mendigo andando, porque não enxergava, porque tinha dificuldade, e o cego passou a enxergar perfeitamente. Tenhamos fé, força e coragem, e oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura de todas as pessoas que estão enfermas. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo curou esse cego de nascença, vemos como as outras pessoas começaram a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, que viam esse cego de nascença como um mendigo. E o nosso Senhor Jesus Cristo curou esse cego de nascença e ele passou a andar perfeitamente. E por que as pessoas viam esse cego de nascença como um mendigo? É a discriminação, porque ele tinha problemas, deficiência visual. As pessoas murmuravam contra ele e discriminavam ele. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi até ele e curou toda a cegueira dele, a cegueira física e a cegueira interior. Por isso ele passou a andar em perfeita saúde. Que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Que ele que ilumina todos os entes humanos, ele é o sol da justiça. Nele somos iluminados eternamente. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que ele está nos dizendo, e oremos com fé em vosso nome pela cura de todas as pessoas que estão enfermas. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seres humanos sejam curados, a cura física e a cura interior. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os judeus murmurando contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, que o nosso Senhor Jesus Cristo o curou. E disseram: de glória a Deus, porque o poder de Deus chegou, a misericórdia de Deus chegou e está agindo com poder. Cegos estão enxergando, mudos estão falando. E vejamos o milagre que aconteceu neste domingo letare, neste santo evangelho segundo João, que encontramos o milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, a cura de um cego de nascença. E tantas pessoas que estão cegas, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas estão sendo curadas, estão enxergando fisicamente e enxergando interiormente. Que o poder de Deus está agindo, a misericórdia de Deus está agindo. Tenhamos fé, força e coragem, e vejamos, o nosso Senhor Jesus Cristo cura o cego de nascença, revela-se a sua divindade quando ele argumenta: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Que somente ele é a luz do mundo, é o sol da justiça, é o sol da justiça, o justiceiro que brilha. E tenhamos fé, força e coragem, e que todos os seres humanos sejam curados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E perseverança,
E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo curou o cego de nascença, que ele revelou a sua divindade, vejamos já concluindo-se a literatura do Santo Evangelho. Depois que o homem, enxergando perfeitamente o nosso Senhor Jesus Cristo, encontrando o homem que foi curado, o nosso Senhor Jesus Cristo perguntou: acreditas no Filho do Homem? Vejamos, o nosso Senhor Jesus Cristo fala para acreditar no Filho do Homem. Mas bem sabemos que o Filho do Homem, quando nós o encontramos, porque o homem só, com toda a humanidade, o homem só, Deus, o Senhor dos Senhores. E Jesus, vendo o homem em perfeita saúde, enxergando perfeitamente, pergunta para se ele acredita no Filho do Homem. Porque o milagre aconteceu, o cego passou a enxergar. Mas depois ele se converteu e respondeu: eu creio, Senhor. E começou a adorar o nosso Senhor Jesus Cristo com toda a força, com toda a sabedoria e com todo o entendimento. Que todos os seres humanos tenham fé e oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pela cura de todas as pessoas que estão enfermas. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo todos os seres humanos sejam curados, todos os seres humanos sejam libertados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Feliz domingo, o domingo letare, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado.